Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor, e sorrindo vai seguindo, vai fazendo um mundo de paz e união, e brincando vai arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja, a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente te amar, eternamente te amar. Evangelize, coopere com Jesus, eternamente amar. Evangelize, coopere com Jesus, eternamente amar. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, eternamente amar. e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Eternamente te amar. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva, eternamente amar. e se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Eternamente te amar, eternamente te amar. Evangelize, coopere com Jesus, eternamente amar. evangelize, coopere com eternamente amar. Falar da campanha da evangelização, a gente precisa falar um pouco da história. E essa história, na verdade, começa muito antes do que o 9 de outubro de 77. Né? Ela começa, na verdade, com Jesus. E Humberto de Campos, na obra Boa Nova, ele traz no capítulo 29, cujo título é Os 500 da Galileia. Esse livro, para quem não leu, eu acredito que tem aqui na livraria da casa. Esse livro ele traz os bastidores de uma série de passagens que nós conhecemos do Novo Testamento. Vale a pena ler, é belíssimo, é emocionante. E neste capítulo, o 29, Humberto ele vai trazer que após a crucificação, após o Calvário, com a morte do Cristo, né, com a morte do corpo físico, abateu sobre todas aquelas pessoas que seguiam o Mestre e também os seus discípulos uma saudade, né, uma tristeza muito grande. Eu, particularmente, fico imaginando, sempre que nós temos um ente querido, um amigo nosso que parte deste plano para o plano espiritual, nós sentimos saudades. A saudade, ela é inerente ao amor. Quem ama, sente saudades. E eu fico tentando imaginar essa saudade que abateu sobre essas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com o Cristo na sua vinda à Terra. E eles se chegavam mais aos apóstolos para poder aurir um pouco mais daquela mensagem de esperança, mas a tristeza fazia parte. E, num determinado dia, um daqueles montes que Jesus fazia suas pregações, no final da tarde ele reaparece, para a surpresa de todos, e ali aproximadamente 500 pessoas, dentre crianças, idosos, mulheres, homens, vão então ouvir uma nova mensagem do Cristo, desta vez não com palavras articuladas, mas tudo indica que no fenômeno mediúnico, Jesus transmite o seu pensamento e todos ali absorvem. Né? Mais uma mensagem de
ânimo a todos, de esperança. E Humberto, a gente trouxe 2 trechos desse momento, ele vai dizer o seguinte, que naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galiléia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. E no finalzinho ele diz assim, abandonados na terra, eles passam edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus nos países dos corações. A evangelização é isso, é você trabalhar no silêncio, no anonimato. A evangelização, ela não tem os holofotes da tribuna, da palestra pública. A pessoa que se dedica à evangelização, que trabalha em casa, faz o seu plano de aula, acolhe as crianças e os jovens que chegam à casa espírita, que faz com abnegação essa tarefa, ela produz uma luz interior, e essa luz sim é que fará toda a diferença no plano espiritual. A luz dos holofotes da tribuna, essa não ajuda muito. Aliás, muitas vezes é uma cilada para a gente, porque o ego, a vaidade, o orgulho que nós temos todos, ainda é muitas vezes exacerbado quando a gente vem aqui para frente. É preciso ter muito cuidado com isso. Não é? Mas Humberto continua dizendo, e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem, com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Então, essa caravana iniciou na convocação do Cristo, que confiou a esses 500 o início das evangelizações, ou da evangelização das coletividades terrestres. E ela só vem se multiplicando de lá para cá. Emmanuel, ele diz que a vinda do Cristo, com o seu evangelho de amor, marca a maioridade da nossa espiritualidade. Né? A gente, na época de Moisés, nós estávamos na infância, e então com o Cristo a gente atinge a maioridade. Já começa a poder haver, portanto, um outro tipo de linguagem. Porque para cada fase das nossas vidas, da nossa existência, precisamos adotar uma linguagem apropriada para que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto consigam captar, consigam compreender. Então, à época de Moisés, nós tínhamos uma linguagem concreta. Não é? Nós dizemos assim, adianta eu chegar para uma criança e dizer assim, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Será que ela vai entender? Não vai entender. É abstrato demais para que ela possa compreender. Não é à toa que o Antigo Testamento é cheio de símbolos. Né? Você vai encontrar Deus na figura de várias questões da época, como por exemplo a nuvem. A nuvem representava Deus no deserto. Para quem anda naquele sol escaldante, a sombra de uma nuvem é Deus. Né? Então, essa é a linguagem. Mas a gente vai crescendo, vai atingindo a nossa maioridade, e o Cristo já chega com uma linguagem diferente. Ele já traz, então, o Pai de amor, de bondade, mas ainda assim ele não pode trazer tudo, respeitando as nossas limitações ainda. Mas, para que o novo Consolador, o novo Paracleto, que ele anunciou e está registrado em João, pudesse vir, era necessário que a nossa ciência, o nosso conhecimento se desenvolvessem. E aí, então, no século XIX, surge a doutrina espírita. A doutrina espírita marca, portanto, a maturidade espiritual do planeta Terra. Nós separamos essa questão 385 de O Livro dos Espíritos
para que a gente possa fazer uma reflexão acerca da importância da infância, para que a gente aqui saia convicto de que se nós não investirmos na infância, seja em que parte da sociedade for, e o movimento espírita não está fora disso, se nós não investirmos, não teremos mudanças significativas. Allan Kardec, ele faz uma pergunta que inquieta também a todos nós. Quem aqui se lembra de quando passou da criança para ser adolescente, para a juventude? Vocês lembram? Vocês lembram algumas mudanças que ocorreram em vocês mesmos? Não. Quem aqui tem filho adolescente, criança que já passou adolescente, neto? Já perceberam alguma mudança? Não. Algo que aconteceu? Às vezes aquela criança dócil que agora afronta, né? Que tem não só as mudanças físicas, hormonais, mas mudança mesmo de caráter. Kardec percebe isso e pergunta aos espíritos: o que é que acontece? Por que há uma mudança tão significativa no caráter das pessoas numa determinada idade, especialmente quando sai da adolescência para a juventude? Né? E os espíritos então vêm, sim, aí ele complementa: é o espírito que retoma quem ele é? E essa questão é uma questão assim mais longa, é uma questão que a gente costuma chamar de a regra da vida. É importante a gente ler essa questão e refletir bastante, porque quando nós, espíritos, vamos reencarnar e mergulhamos na carne, a gente vai mergulhar num corpo frágil, num corpo débil. E por essa debilidade do corpo físico, a gente não consegue se expressar tal como nós somos. É um intervalo de tempo que a divindade oferece para nós, pais, educadores, responsáveis, o tempo necessário para imprimir naquele bebê, naquela criança, os valores morais que servirão para ele muito quando exatamente desenvolverem os órgãos e ele então retomar quem ele é. Os espíritos imortais, tal como nós, que tem aí a sua estrada, tem a sua história, cheia de quedas também, e que precisa de um novo paradigma, de novos valores, para que ele aproveite melhor a atual existência. Então, esse é o ciclo. E não é à toa que, nessa questão, que a gente vai trazer só o último parágrafo, né, sugerindo que todos leiam em casa esta questão de O Livro dos Espíritos, quando no final eles dizem assim: é por isso que a infância não é só útil, necessária, indispensável. Olha o que eles estão dizendo. Nós chamarmos a infância apenas de útil, necessária, indispensável, ainda é pouco. Porque eles complementam, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Sempre ao reencarnar, seja em qual globo seja, né, que for, nós passaremos por uma infância. Às vezes, dependendo do grau de evolução daquele planeta, a infância será mais curta. Não é? Mas teremos a infância. Faz parte das leis de Deus. E a gente precisa, então, conhecendo essa regra, utilizar da melhor forma possível os insumos que Deus oferece para que a gente tenha uma melhor qualidade, um melhor resultado na existência. Ano passado, alguns aqui já ouviram eu falar sobre este documentário, foi lançado O Começo da Vida. Quem aqui assistiu o documentário O Começo da Vida? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Umas 6 pessoas. Gente, está no Netflix, está no YouTube, assistam. Já é uma série, inclusive, além do
Todos, por quê? É o respaldo científico do que os Espíritos nos dizem já há 160 anos, no Livro dos Espíritos. Lá tem umas questões muito, muito importantes. Por exemplo, eles dizem que as crianças são os melhores, maiores cientistas do mundo. A criança, ao nascer, até ali perto dos 5 anos de idade, ela faz de 700 a 1000 conexões por segundo. Ela está captando tudo que está no ambiente que ela se encontra. Todas as informações, audição, olfato, não é? A visão, o que for, ela está ali captando. E essas conexões vão ser consolidadas, até o especialista diz, a fita isolante que determina a consolidação dessas conexões é o amor. É o amor do pai, da mãe, do responsável, que se transmite pela convivência, pela doação de si para a criatura. E essa é mais uma utilidade da infância, que é exatamente cativar os adultos. Uma amiga minha de Recife, ela costumava dizer o seguinte: como é que pode, barrigudo, careca e sem dente, a gente acha a coisa mais linda do mundo? Não é? Quando fica mais velho, já fica diferente. Mas é isso. Deus coloca dessa forma, porque imagina se a criança chegasse já com toda a sua impetuosidade, não é? Com com a sua forma de ser. A gente ia acatar aquilo? Não. A gente ia se melindrar, mas com todo aquele jeitinho dela, né? Ela faz aquelas bobagens, vem cá, tal, e você tem a paciência, às vezes nem tanto, mas é algo que é fundamental para que haja essa relação de afeto. Quando a criança nasce, e Kardec pergunta, por que eu grito, por que eu choro? É exatamente para dizer assim, olha, eu preciso de você. Eu preciso da sua atenção, preciso da sua dedicação para comigo. Eu tenho essa dependência, não é? com a mãe, com o pai, com os responsáveis. Então, o começo da vida, ele traz uma outra informação importantíssima, que é a informação de que nós não devemos dar aos nossos filhos brinquedos prontos. Olha que maravilha! Não precisamos gastar dinheiro com esses brinquedos prontos, porque eles não servem, não é? Tanto quanto brincar, por exemplo, de cabana, ao invés de comprar aquelas cabaninhas, aqueles barracas de camping já prontinhas que tem da Mini, né? Tem umas bem bonitinhas assim, cara para danar. Aquilo ali não serve para o desenvolvimento cognitivo, para a imaginação. É melhor você pegar um lençol, botar 2 cadeiras e você brincar lá embaixo com a sua filha, com o seu filho, de cabana, de camping. Né? Não precisa gastar. E isso tira a nossa desculpa de dizer assim, não, eu tenho que trabalhar para dar o melhor para o meu filho. A gente nunca teve coragem de perguntar para os nossos filhos o que é que eles querem mesmo. Se eles preferem a nossa ausência e ser substituída por bens materiais, a gente suprindo, ou se eles prefeririam ter menos bens materiais e mais a nossa presença. A gente não faz essa pergunta porque a gente sabe da resposta e tem medo dela. Porque aí tira a nossa desculpa de estar fora. Porque, no fundo, na verdade, nós queremos usufruir dessas questões materiais, do ganhar dinheiro, não é só para os filhos, é para a gente também. Então a gente precisa começar a refletir sobre isso e ver que missão nós temos na Terra. Certamente não é a missão de conquistar o mundo e perder a família. A nossa missão principal é a reforma íntima, que cada um de nós precisa operar em si. E a segunda é ajudar na cocriação, ajudar na educação daqueles que vêm ao nosso lar, sejam filhos biológicos ou não.
Mário Sérgio Cortella, que vai estar aqui com a gente, acredito, dia 25, não é isso? Dia 25, no Espaço Gospel. Ele fala, um dos vídeos que circulam no WhatsApp, nas redes sociais, que certa vez, numa reunião com pais, um pai pergunta assim: professor, o que é que nós, família, podemos fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? Ele disse: pai, há uma inversão na sua pergunta. O que é que a escola pode fazer para auxiliar a família na educação? Porque a educação, e aí não podemos confundir com instrução, com escolarização. A escolarização é uma parte pequena da educação. Essa educação moral cabe aos pais. Não pode ser delegada a ninguém. Porque se você tem 1, 2, 3 filhos e está com eles todos os dias, o dia todo praticamente, e para toda a vida, e tem dificuldade na educação, imagina nós com 30, 40, 50 alunos numa sala de aula que os temos de segunda a sexta durante 4 horas. É impossível educar, né? E nós temos visto o movimento das famílias de delegar isso a terceiros, a escola, a babá, e a gente precisa repensar muito isso aí. Bom, a evangelização infantil, ela começa, na verdade, em 1914. Nós fizemos 100 anos agora, em 2014, isso na Federação Espírita Brasileira. E na comemoração, temos essa frase: iniciativa nobre e investimento seguro. Precisamos ter realmente a convicção de que não há investimento que dê mais retorno do que aquele aplicado na infância e na juventude. Pitágoras já dizia: educai as crianças e não será necessário punir os adultos. Não é? Lá naquele documentário, O Começo da Vida, um prêmio Nobel de Economia diz o seguinte: que o amor é uma parte significativa da economia mundial. Eles já estão chegando nesses cálculos, verificando que a falta de amor, o alicerce, a base mal feita, vai fazer com que isso venha a ruir na frente. Né? E uma informação que eu esqueci de passar é que as conexões neurocerebrais que são feitas ali do 1º ao 5º ano de existência, ele é maior do que o somatório de todo o resto da vida, por mais longa que ela seja. Então a gente verifica a importância, o que é você ter uma base. Né? Ninguém aqui vai comprar uma casa que diga assim: olha, essa casa, a fundação foi mais ou menos bem feita. Quem compra? Ninguém. Não é? Então a gente está construindo, talvez, casas com fundações equivocadas, e isso vai estourar lá na frente. O tempo passa e aí a espiritualidade, dentre eles Viana de Carvalho, vem sempre orientando o movimento espírita para se organizar melhor para a tarefa da evangelização. Porque nós tínhamos iniciativas isoladas, né, nas federativas, na FEB, mas era preciso ganhar corpo, era preciso ter um planejamento, ter realmente uma organização para que essa energia pudesse alcançar resultados melhores. Então, em 75, no CFN, que é o Conselho Federativo Nacional, para quem não conhece a estrutura de organização do movimento espírita brasileiro, nós temos Federação Espírita Brasileira, mas o conselho que realmente decide as diretrizes para o movimento é o Conselho Federativo Nacional, que é presidido pelo presidente da FEB, mas que todos os presidentes das federativas têm assento. É uma decisão colegiada. E é bom também que se registre que todas as orientações que saem do Conselho Federativo Nacional são sugestões para o movimento espírita, ou seja, toda casa espírita tem sua autonomia administrativa, sua autonomia financeira. Não há imposições dentro do movimento espírita. Não há uma hierarquia. Né? Há, evidentemente,
as casas de unificação para que esta organização possa melhor dirigir o movimento espírita. Nesse CFN de 75, algumas federativas trazem a informação, a sugestão, para que as federativas trouxessem as pessoas envolvidas com a evangelização para que formassem uma comissão na FEB, para então iniciar um trabalho mais efetivo nesta área, nesta tarefa nobre. Em janeiro de 76, Dr. Bezerra de Menezes mandou uma mensagem que ela é reproduzida em Reformador de maio de 76. Essa mensagem, o nome dela é Unificação à Criança e o Jovem. E a gente quer fazer aqui a leitura apenas da primeira parte dessa mensagem, que é a seguinte. Ele diz assim: filhos, por mais de uma vez temos nos referido aos serviços da unificação em nosso movimento espírita, relembrando as exigências da urgência sem as atribulações do apressamento indesejável. Ou seja, Dr. Bezerra, mais uma vez, diz o seguinte: a gente precisa de unificação, união e unificação, mas não temos o direito de violentar nenhuma consciência. Precisamos respeitar o momento de cada um e não podemos, então, ter este apressamento indesejável. Então, verificando essa dificuldade que nós temos de unificação, principalmente por conta dos nossos orgulhos e nossos egoísmos, não é? Então, dentro da casa espírita, por conta desse orgulho e egoísmo, nós temos as nossas vaidades, nossos melindres, disputas por cargos, não é? E olha que não tem remuneração. Se tivesse, a coisa ia ser feia. Mas nós precisamos começar a deixar esses melindres para trabalhar efetivamente pelo Cristo. Não é a minha vontade, não é a vontade de Eva, é a vontade do Cristo que deveria imperar em nós. E aí ele continua: a unificação na gleba resultará inevitavelmente da seleção das sementes. O coração da criança é campo favorável à semeadura do bem. O coração do jovem é gleba exuberante de esperanças reclamando direção. Principiemos pelas bases a tarefa da unificação tão desejável em nossa causa. O que ele está chamando a atenção? Nós temos dificuldades. Então, que a gente possa investir na criança e no jovem de hoje, que amanhã deverão dirigir o movimento espírita e eles estarão mais bem preparados do que nós hoje. E ele fala assim: a criança de agora será o jovem de amanhã. Nosso moço do momento erigir-se-á no condutor futuro de nosso movimento, responsabilizado no dever e nos serviços do Evangelho. Nós já falamos isso aqui, mas vamos repetir. Não são poucas as casas espíritas que fecham as portas porque não tem criança e jovem nas suas casas. Não há renovação. As pessoas parecem não acreditar ou não prestar atenção que elas envelhecem e desencarnam. Que com o tempo não vai tendo mais o mesmo pique para levar adiante as tarefas. Se você não renova, se não tem juventude, a casa fecha. Toma outros rumos. Esse mês eu estava numa casa falando sobre isso e ela dizia: Paulo, a gente aqui está todo mundo ficando velho e a gente não tem juventude. Eu disse: então corram para arrumar a juventude. Se reúnam, se quiser o nosso apoio, estamos disponíveis, mas vocês têm que arranjar uma solução de como atrair jovens para casa. A começar pelos jovens de vocês. Filhos, netos, tragam para casa. E inovem. Violão, arte, teatro, dê alegria à casa. Porque você chamar um jovem para ficar sentado assim, ouvindo alguém aqui, não rola. É um saco para eles. Bom, o que acontece? Em 76, tem a primeira comissão que se reúne. Eis aqui a foto
do primeiro povo aí que se reuniu, que formou a comissão do Departamento de Infância e Juventude. Esse pessoal fez a comissão central, se reuniu novamente em 77 e em 9 de outubro de 77, houve o lançamento da campanha nacional da evangelização, que em 78 se tornou campanha permanente da evangelização espírita infanto-juvenil. Né? O slogan, o tema, na verdade, a criança e o jovem reclamam direção no bem, que é uma frase do Espírito Estevão, e o slogan é evangelize, coopere com Jesus. Vocês lembram dessa frase? Não? Lembram, né? Então pronto. O Grupo Acorde gravou essa música belíssima para a evangelização, para chamar a importância da evangelização, que é efetivamente o trabalho de cooperação do Cristo. E é um trabalho que os espíritos, ao reencarnarem, antes de reencarnar, eles pedem para que participem da evangelização, para que eles tenham a chance de melhor aproveitar a existência. Né? Porque os apelos do mundo aí fora são grandes. A gente precisa dessa ferramenta para poder se segurar. Eu queria aqui fazer só uma parte para fazer também um registro de um outro 9 de outubro, de um outro momento também muito importante para o Espiritismo. 9 de outubro de 1861. E fazer esse registro para que a gente possa ter um 9 de outubro, uma comemoração dupla, pelo menos. 9 de outubro de 1861, ocorreu uma queima de 300 livros lá em Barcelona, que Kardec chamou de Auto de Fé de Barcelona. Em 1861, nós tínhamos da codificação só o Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Aí tínhamos Revista Espírita, o que é o Espiritismo. La Chatre estava exilado na Espanha e pediu, então, 300 livros. Um bispo, lá de Barcelona, proibiu, né, censurou os livros e os queimou em praça pública. Auto de Fé, na época da Inquisição, eram queimadas pessoas vivas, né, chamados bruxos, bruxas, pessoas que tinham pensamentos diferentes daquela época, que o predomínio era da Igreja Católica. Pois bem, então, com a queima dos livros, Kardec chama de Auto de Fé de Barcelona. O Espírito de Verdade dá uma comunicação, o Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, vem dizer da importância daquilo ali para impulsionar o Espiritismo. Imagina a quantidade de pessoas que, a partir da queima dos livros, quiseram ler o livro. O que é que tem escrito nesses livros que foi necessário queimá-los? Aquele bispo desencarna, Kardec o evoca no ano seguinte, em 1862, ele se lamenta, reencarna no Brasil, na Igreja Católica, queria ser espírita, mas não, fica na Igreja Católica que é melhor, você é mais útil na Igreja Católica, mas esse é um assunto para outro momento nosso. Né? Mas a gente verifica como é que a coisa ela funciona, como é que nós, que ontem desencaminhou, que provocou desarmonia, nós temos sempre a oportunidade bendita, divina, de voltarmos e operarmos correções. Né? Assim como aquele bispo, nós também estamos aqui hoje tentando endireitar aí caminhos que nós desencaminhamos no passado não muito distante. Muito bem, em janeiro de 78 nós temos a primeira capacitação, né? Houve ali, em 78, em Salvador, todas as casas, aliás, todas as federativas tiveram representação. A gente está atrás de quem foi da Paraíba nessa comitiva a Salvador, né? Nessa primeira capacitação de dirigente de DIGE. Deixa eu passar isso aqui. Bom, em maio de 78, a FEB, a comissão, solicita a todas as federativas que mande
materiais que utilizavam para começar a elaborar, começar a compilar um material que servisse para a campanha da evangelização, para que houvesse uma certa unidade naquilo que era passado para as crianças e os jovens. Em 79 já inicia uma campanha nas Américas de levar a evangelização a outros países, tanto na América do Sul como na América do Norte, aos Estados Unidos. E quem fez essa campanha foi o amigo Divaldo Pereira Franco, juntamente ali com Cecília Paiva, enfim. Aqui são os primeiros cartazes da campanha permanente, a gente vai ver eles daqui a pouco. Vamos ver exatamente agora. Eu vou passar aqui rapidamente peças de divulgação, só para que a gente possa ver a importância e o trabalho que é a evangelização. Porque muitos pais, muitas mães, pensam que a tarefa da evangelização é um momento pura e simplesmente recreativo, em que eu trago meu filho para a evangelização, alguém vai tomar conta dele enquanto eu assisto uma palestra aqui em cima. E não é isso. E, na verdade, nós precisamos mudar esse conceito. Nós precisamos ter a evangelização como prioridade para a nossa criança. Então, pensar da seguinte forma: eu vou levar a minha criança, o meu filho para a evangelização, e aí, tendo palestra, eu aproveito e assisto. Porque se não houver palestra, eu não vou trazer o meu filho para a evangelização? Essa é a pergunta. Eu levo para a escolinha de futebol, de dança, de inglês, de violão, que são coisas importantes, são para a existência atual. Imagina a evangelização que é para a eternidade. Deveríamos dar uma importância pelo menos igual, né? Então, trazer a criança para a evangelização, traz um livro, ou então ajuda na evangelização, ajuda no lanche, ajuda a levar uma criança no banheiro, tomar uma água. Se compromete com essa atividade. É importante, não é? E a casa tem evangelização, a Casa Viana de Carvalho. Então, quem está aqui pode perguntar: o que é que eu posso ajudar? Contar uma história, tocar o violão, né? Todo mundo pode contribuir. Não é apenas dar a aula em si. Às vezes as pessoas se sentem não preparadas, mas podem ajudar de outras formas e vai se capacitando pouco a pouco, auxiliando na evangelização. Então, vamos passar aqui rapidamente. Aqui nós temos os primeiros cartazes, né? Aquela criança ali, hoje está com seus 40 anos, né? Hoje é evangelizadora lá no Espírito Santo. Aqui a gente já pula para os cartazes da campanha de 2012, quando fez 35 anos, né? Trazendo aí o jovem, a criança, a família, o evangelizador. Cartaz de convite aos jovens: jovens, há vagas para tarefeiros do bem, faça parte da equipe de Jesus, não é? Para envolver o jovem, a casa espírita. O jovem precisa ter espaço para trabalhar na casa espírita, não é? Porque o jovem e a criança reclamam direção do bem. Enquanto nós estamos aqui, a gente pode auxiliá-los. Aí folders, separatas, materiais de apoio. Nós vamos ter o currículo, né? O que nós usamos hoje é este último aqui. Currículo que traz sugestões de aulas para cada faixa etária, desde os 3 anos de idade até os 21. Não é? Hoje já temos a evangelização de bebês, a coisa mais linda do mundo. Não é? A coisa que prepara essas crianças, essa eternidade, para a vida. Bom, temos aí planos de aula, apostilas de música, literatura, teatro, didática, jogos didáticos e recreativos, técnicas pedagógicas para que a gente possa melhor levar a mensagem, não é, à criança e ao jovem, porque cada faixa etária ela exige de fato uma linguagem. Nós temos aí também apostilas com a organização e o funcionamento do Departamento de Infância e Juventude na Casa Espírita, auxiliando a casa a implantar o departamento. Psicologia também, né, porque
tratar com criança e jovem precisa de muita psicologia. E muito mais com os pais das crianças e dos jovens. Reunião de pais. Também se percebeu que, para que você tenha um trabalho da evangelização efetivo, é preciso que a família e a evangelização deem as mãos. Que haja ali uma harmonia. Né? Então você, pai e mãe, que traz a criança para a evangelização, pergunte a ela o que foi que ela viu na aulinha. Né? Tente desenvolver aquilo durante toda a semana. Isso é muito importante. No Evangelho no Lar, né? Usando sempre livros, literatura compatíveis com a idade do mais novo, de casa. E também porque os pais, hoje nós, pais, que tivemos uma educação muito diferente da que hoje é exigida, a maioria de nós está perdida na educação. A gente tem sido dominado pelos filhos. Tem tido dificuldade em exercer a autoridade, não autoritarismo, mas a autoridade de pai e de mãe. De dizer não, de dar limites. E aí a gente reúne esses pais e vamos conversar sobre educação. Descobrimos, portanto, que os problemas, os desafios são semelhantes, só mudam de endereço. E nesse contato a gente vai, então, se autoajudando para melhor lidar com essa educação que é tão importante. Aí tem subsídios em espanhol. Rapidamente, encontros nacionais. Vou estourar só 5 minutos, tá? Posso estourar 5 minutos? Paciência, tá, gente? Por favor. Paciência é uma virtude, não esqueçam disso. Exerçam, exercitem. Bom, encontros nacionais, nós tivemos aí os encontros nacionais de 86 até o último, que foi em 2015. Nós tivemos a oportunidade de participar dos 2 últimos, 2012 e 2015. Essa foto aqui é de 2012. Para quem não conhece a Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília, esse é o prédio de trás, onde tem um jardim belíssimo. Quem já foi lá sabe o que eu estou dizendo. É um jardim, um dos mais belos que eu conheço. Né? É uma paz incrível. E é nesse prédio que funciona o Conselho Federativo Nacional, que tem o salão do CFN, e também aqui tem a Biblioteca de Obras Raras da FEB. Fica neste prédio aqui, muito bonito. Eu estou aqui, viu? Uma cabecinha maiorzinha aí atrás, é minha. Aqui foi em 2015. Combrages. Combrages é a Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas. Essa década agora nós resgatamos, já fizemos as 4 combragens, porque a FEB ela divide o país em 4 regiões, para que o número de federativas fique semelhante. Ainda assim o Nordeste é o maior, porque são 9 federativas, são 9 estados. Então nós fizemos aí, em 2013, a Combragem Centro. Em 2015, tanto a Sul como a Nordeste, a nossa foi aqui em Olinda, aqui pertinho da gente. E agora em setembro, mês passado, foi feita a Combragem Norte. Aí teremos a Combragem Nacional e depois mais um ciclo de combragens e por aí vai. E por que a gente está falando disso? Pela importância que esses eventos significam para os corações juvenis. Eles saem com uma visão diferente do movimento espírita. Sai com um pique, um ânimo para trabalhar no movimento espírita. Fazem amizades maravilhosas, paqueras também. Muitos casais do movimento espírita saem dos encontros. Mas a gente sempre diz aí, para que os pais, as mães não se preocupem, que a gente vigia muito. Não deixa que os jovens se afastem, não é? Porque vocês imaginam, a gente tem aí 400, 500 jovens, a quantidade de hormônio é incalculável, não é? Mas a gente então faz ronda, madrugada toda, né? O que você está fazendo aí? Vai para o quarto, às vezes se perdem, é uma coisa louca assim. Mas a gente está ali junto, né? Que é importante. Mas eu estou falando isso porque quando tiver
um encontro desse, seja nacional, local, estadual, que vocês possam incentivar os seus jovens a participarem. Que vocês possam investir nisso. É muito importante. São amizades para o resto da vida, né? Formação de evangelizadores, a formação é continuada, né? Nós tivemos encontros presenciais no ano passado. O nosso foi aqui perto de Natal, um lugar também muito belo, essa é a foto nossa. Temos uma demanda antiga, que é a demanda do EAD, do ensino à distância. A gente está construindo este ano, deve surgir esse ano, para alcançarmos amigos e amigas evangelizadores que estão lá no interior, principalmente, têm dificuldade de virem e participar, questão de custo e tudo mais. Aqui nós temos várias passagens no Reformador, livros como Pelos Caminhos da Evangelização, Sublime Sementeira, são livros maravilhosos que trazem, aqui o Sublime traz uma coletânea das mensagens dos Espíritos, aqui está Virando de Carvalho, Bezerra de Menezes e tantos outros, que trazem as mensagens para a evangelização, assim como também os encarnados, né, Divaldo, enfim, todo mundo que trabalha pela evangelização. E por fim, esses dois livros aqui, que são os documentos orientadores da tarefa da evangelização para infância e juventude. Esses documentos, eles foram elaborados por todo o Brasil, todos nós participamos da construção disso aí. A casa, ela precisa olhar estes documentos e ver o que ele dá de subsídio e diretrizes para a tarefa. Temos o espaço na internet, né, o site do DIGE na FEB. Esse aqui é o espaço para ser utilizado por todos da família, a criança, o jovem, os pais, os evangelizadores. Tem muito material aí bacana, então vocês entrem e acessem. Isso vem também ajudar na educação. As redes sociais, evidentemente, nós também estamos juntos aí, fazendo uma série de mensagens, de trabalhos para a divulgação do bem da evangelização, né? E hoje comemoramos aí os 40 anos, aqui são os selos. Esse último vem a mensagem Ide e evangelizai a todas as gentes, que está em Marcos, uma mensagem do Cristo, que está em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Os cartazes desse ano, criança e jovem, né? E aí, gente, agradecendo demais a atenção de vocês, agradecendo a paciência de vocês, desde já pedindo desculpas por ter avançado aí na hora da casa, mas nós queremos fazer, para finalizar, um convite, que é o convite que já é feito a todos nós desde sempre, para que a gente possa aderir àquela caravana que jamais se dissolverá, que Humberto nos traz na obra Boa Nova. Que a gente possa se vincular à tarefa da evangelização, da educação de crianças e jovens, porque dessa forma nós estaremos efetivamente auxiliando Cristo com mais força na mudança desses corações, e na mudança desses corações, a mudança do nosso planeta para um mundo de regeneração. Muito obrigado e fique com Deus.